Nos atendimentos que eu tenho, e eu dei aula também durante muitos anos em faculdade, e eu via a dificuldade nas relações humanas. Eu via, e eu participei, eu tive muita dificuldade também até eu aprender esses princípios básicos, esses princípios assim, embrionários inclusive, né? Esses princípios primitivos, eu precisei aprender tudo isso. E eu fui aprendendo ao longo das minhas vivências, ao longo dos meus relacionamentos, seja na faculdade, seja com alunos, seja com filhos, seja com tudo isso. E com filhos é uma coisa muito interessante e muito importante. Alguém um dia perguntou para mim, será que eu errei tanto assim com a minha filha? Eu falei, olha, se você olhar para sua filha e você está ensinando sua filha sem considerar que a geração dela é diferente da sua, você está errando bastante. Eu vejo pais se degladiando, pais se entristecendo, pais se magoando com filhos adolescentes porque os filhos não querem mais sair com eles. Gente, é comum isso, é normal. Não é que não quer sair porque não gostam, não é que não respeitam os pais, não é que não admiram os pais, mas é a turma de adolescente, né? Vocês sabem. O adolescente, se falar, vão roubar banana, eles vão, vai todo mundo junto, eles andam em turma, né? Então veja, se eu não considerar que de repente eu estou lidando com gerações diferentes da minha, seja uma geração anterior à minha ou seja uma geração atual, se eu não me localizar, se não houver em mim esse interesse, eu acabo não tendo autenticidade, porque aí eu parto também a me defender, tanto de uma geração como de outra. E aí eu não exprimo mais, eu não comunico mais os meus sentimentos. Eu comunico a minha mágoa, a minha dor, a minha tristeza, mas aí já não são os meus sentimentos, são as minhas emoções frágeis, destituídas de força consciencial, que tira de mim, mina a capacidade de me relacionar com autenticidade. Por isso que eu disse que eu preciso aprender a comunicar os meus sentimentos com generosidade. Eu quero fazer só um parêntese aqui. Atenção, sentimento é algo que você sente, que você tem dentro de você como amor, generosidade, bondade, alegria, enfim, isso são sentimentos, é uma base moral, é uma base educacional também, mas é uma base do ser humano, o sentir. O ser humano não é um ser instintivo como os animais, ele sente, ele tem padrões morais, educacionais, intelectuais, emocionais e assim por diante. Só que sentimento é uma coisa, agora emoções é outra coisa. Emoções vem da palavra emovere, é um movimento que acontece dentro de mim a partir de algo externo. Alguém falou o que me magoou. A mágoa é o movimento emocional. E esse movimento emocional, que nós chamamos de emoções, ele é muito ligado à nossa história pessoal, como nós fomos criados, o grau de autoestima que nós temos, o grau de reconhecimento que nós temos no ambiente onde nós vivemos, o grau de aceitação. Tudo isso é parte da inteligência emocional. Se eu não fui bem instruído, se eu não tive experiências gratificantes na minha vivência emocional, eu travo.
quando eu tiver que falar dos meus sentimentos. Aí alguém perguntou, tá, mas eu senti mágoa, então é um sentimento. Não, eu senti um movimento. Aí eu identifiquei que esse movimento era mágoa. E eu identifiquei que eu estava magoado porque isso aconteceu, Não é sentimento, um padrão, não é padrão, um atributo próprio do ser humano, sentir. É uma emoção. E nas emoções nós falamos sobre irritação, tristeza, enfim, não preciso nem falar, você tem uma lista completa. Por isso que eu preciso aprender a comunicar os meus sentimentos com autenticidade, e isso gera generosidade. Terceira base, honestidade. Tá, mas se eu sou autêntico e se eu sou íntegro, consequentemente eu sou honesto? Não. Na vida, uma coisa não é igual a outra. Cada palavra tem o seu simbolismo, o seu significado, a sua etimologia, a sua pureza dentro dela mesma. Honestidade significa pureza intencional. Quantas vezes você pensou em falar com o seu amigo, com a sua amiga ou com o seu patrão para colocar ele no lugar dele? Não havia uma pureza intencional. Havia, na verdade, uma vontade de dar o troco em algo que você estava sentindo, ou seja, numa emoção que você estava sentindo. Então, quando o que eu falo não está puro o suficiente com as minhas intenções, eu não alcanço o meu objetivo no falar. É justamente esse caso que eu disse lá no início. Eu falo uma coisa, o outro entende outra. Ou às vezes eu falo, o outro se cala e sai de perto. Ele está mostrando que alguma coisa eu falei que eu não deveria ter dito. Então, eu preciso colocar honestidade intencional com pureza. Então, na verdade, veja só uma coisa. A honestidade, quando ela não tem a pureza intencional, ela tem uma intenção dúbia. O outro nunca sabe, mas porque... Não sei se você já entrou numa conversa assim, tipo... por que você está falando isso? Não, eu só queria saber. Não, se você está falando, você tem algum objetivo. Não, é só porque eu queria entender. Não, então fala. E aí a pessoa, sabe? Tem uma dubiedade ali que quem ouviu não sabe o porquê, e quem falou também já sabe que a intenção dele ou dela não foi uma intenção pura. Uma intenção pura. E a quarta base desse relacionamento diz respeito a qual é o grau de estima, o quanto eu gosto dessa pessoa com a qual eu quero falar algo. O quanto eu gosto dela. Nossa, eu amo o meu filho, a minha filha, a minha esposa, o meu esposo, mas quando eu falo é um desastre, porque eu não levo em consideração o respeito com os meus sentimentos. Eu não levo em consideração isso. Então eu falo de tal forma que eu não atendo a necessidade do outro de entender, consequentemente ele não atende às minhas expectativas de entendimento e cria-se também uma discórdia, às vezes uma discussão, às vezes nem discussão nem discórdia, simplesmente o silêncio entre os dois e o distanciamento desse relacionamento. Agora, isso é nos relacionamentos interpessoais, com as pessoas com as quais eu me relaciono de alguma forma. Mas,
E nos nossos relacionamentos intrapessoais? Como eu me relaciono comigo? Será que eu tenho por mim uma integridade no relacionamento comigo? Com os meus sentimentos, com as minhas aspirações, com as minhas crenças? Será que eu estou inteiro comigo? Ou será que eu sou fruto de determinada coletividade, de um grupo, de alguma família, de cultura, e eu realmente não tenho assim muito percepção de quem eu sou e de como eu deveria me tratar? Sabe por quê? Você pode notar que nós não somos ensinados a respeitar-nos, mas nós somos quase que oprimidos a respeitar o outro. Se eu não me respeitar, ninguém vai chamar minha atenção, mas se eu desrespeitar o outro, aí eu vou ser muito criticado por aquilo. Agora veja só, integridade comigo. Eu estou inteiro comigo? Eu sei, na verdade, quem eu sou? Eu sei as intenções com as quais eu me relaciono com as pessoas? Eu conheço pessoas que querem se relacionar só com pessoas ricas. Por quê? Porque na cabeça dela, ela estando com pessoas ricas, de alguma forma, aquilo vai enriquecer o valor dela. Salvo engano. Isso não acontece jamais. Mas ela acredita, é uma crença que ela tem. E até que se prove o contrário, ela vai ficar se relacionando assim, por interesse. Agora, quando eu faço isso com o outro, significa que faço isso comigo também. Eu não me dou o valor necessário. Eu não me dou o valor que eu tenho. Eu não dou para mim a atenção que eu preciso para o meu crescimento. Eu evito qualquer tipo de conhecimento novo porque eu tenho medo de que esse conhecimento novo vai me tirar dos padrões que eu já estou tão acostumado a me relacionar. Então o que acontece? Eu fico sem integridade comigo e aí eu sou como uma semente jogado para lá e para cá através do vento, ou um barquinho à deriva no mar, a onda vai, a onda vem, o barco vai lá sem rumo nenhum. E muitos de nós vivemos assim, sem integridade, sem estarmos inteiros na vida. O que é que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Eu não faço nenhuma pergunta que me possa tirar o sono, o sossego de aproveitar as pessoas que podem de alguma forma fazer algo por mim. Isso não é relacionamento. Compreende? Quando falta integridade, falta igualmente autenticidade. E uma vez que me falta integridade de estar inteiro, de ser eu naquilo que eu faço, que uma identidade única ali, me falta também a capacidade de ser fiel comigo. Sabe aquelas pessoas, gente, eu vou, porque se eu não for, o fulano vai falar isso, vai falar aquilo. Nossa, eu queria tanto ficar em casa, mas eu tenho que ir. Nossa, eu queria fazer isso, mas eu não posso. Tudo é condicionado a alguém. Falta-nos a autenticidade, a capacidade de sermos fiéis conosco, ser verdadeiros, não esconder o que sentimos, o que pensamos e o que desejamos. E quando eu não tenho essa fluência na vida, muitas coisas faltam para mim. E eu fico buscando fora de mim, quando na verdade a dificuldade está dentro de mim.
Então veja, não tendo integridade, não tendo autenticidade, com certeza também não tenho honestidade comigo. Não tenho pureza intencional comigo. Mas como assim? Pureza intencional. As coisas que eu faço para mim, eu não faço porque eu determinei que aquilo é importante para mim. Eu faço a partir do que eu acredito que os outros esperam que eu faça. Então, mesmo que eu não goste, eu continuo fazendo. Mesmo que aquilo me deixa muito chateado e triste, eu continuo fazendo, porque não há pureza em mim comigo. Eu não me valorizo o suficiente para dizer não para o outro. Eu não me valorizo o suficiente para dizer o que eu gosto e o que eu não gosto. E você vai encontrar pessoas no caminho, é interessante isso, que existem pessoas, você fala, não, você não gosta porque você nunca comeu isso, vamos pensar assim. Não, come isso daqui, não gosto. Não, você não gosta porque você nunca comeu, esse daqui é diferente. Tá, mas eu não gosto. Não, mas experimenta, porque se você experimentar, você vai gostar. Aí você, para agradar, você experimenta. Aí eu falo, não é gostoso? Aí você faz assim, mas eu não quero. Você não tem a coragem de dizer, não é gostoso, eu não gosto. Não vou comer, eu não gosto. Eu não tenho essa honestidade comigo. Eu não tenho. Essa honestidade comigo é o que me faz alcançar, realizar as coisas na minha vida. Mas se eu não tenho essa honestidade, eu vou sempre de carona na vida deste, na vida daquele, sempre de carona com alguém, achando que eu vou chegar em algum lugar, e eu não chegarei em lugar nenhum, porque nada que eu tenho de fato é realmente meu. Nada que eu sinto de fato é realmente meu. Então eu não entro em contato com a minha insegurança, ou com a minha fragilidade, com as minhas dúvidas, com as minhas incertezas. Eu nem quero pensar nisso daí. Não, eu nem entro em contato com esse meu lado, que tem, todos nós temos. Eu nem entro em contato. E a quarta base também que falta no meu relacionamento intrapessoal, respeito, que é o grau de estima, é o grau de amor que eu tenho por mim. Eu tenho um exercício dentro do meu atendimento que diz assim, quanto você ama você? E a pessoa fala, muito pouco. Tem um outro exercício que eu faço a pergunta assim, quanto de você se observa? Aí a pessoa fala, eu me observo 100%. E quanto de você, desse 100%, você se aprova? 60%. Falei, muito bem. O que acontece com esses 40% que você não se aprova? Onde eles estão? Eles estão aí. É aí que nós temos que colocar a atenção. No tanto que você se vê e no tanto que você não se aprova. É o caminho do crescimento. É o caminho do aprendizado. Quanto você se ama para ir em busca de você mesmo? Quanto você se ama para aprender sobre você mesmo? Quanto você se ama para olhar para você com os olhos do seu coração, ao invés de olhar para você com os olhos dos outros? Veja só, as mudanças à minha volta partem de mim. Eu não vou jamais mudar fruto da mudança do outro. Eu só vou mudar, eu vou melhorar, eu vou crescer, eu vou realizar, eu vou atingir os meus objetivos a partir de mim. Não estaria na hora
de começar a mudar o espelho e olhar para si mesmo e aprender a crescer, aprender a ser feliz, porque realização é ser feliz, é viver em paz com você mesmo. Que tal? Vamos comigo? Se você gostou desse tema, deixe o seu like, ative o sininho, cadastre-se no canal e deixe ali o seu comentário. Não entendi isso, não achei isso legal, isso não foi bom, isso foi bom. Não importa o comentário. O importante é você demonstrar o quanto você se ama e o quanto você quer crescer dentro de você. Bora lá?